Aleluia, Jesus. Todos encontraram? Amém. E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são muito maiores do que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abra os olhos do moço, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que as colinas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia, glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, peço que tenham um pouco de paciência comigo, que eu estou ruim da coluna já faz 3 dias. Eu estou dando pela misericórdia do Senhor Jesus. Irmãos, aqui no livro de 2 Reis, seu capítulo 6, no seu versículo 8 em diante, vai narrar sobre a história de Eliseu ali com aquele rei da Síria. Eu hoje, quando cheguei em casa, fui meditar rapidamente e o Senhor começou a colocar o meu coração. Por quê? Porque o exército do rei, eles tramavam contra o povo de Israel. Aleluia, glória a Deus. E toda vez que eles tramavam, o rei falava: vamos por ali para pegar aquele povo. Aleluia, glória a Deus. Mas lá no acampamento tinha Eliseu. Que Eliseu, toda vez, era o homem de Deus, falava para o povo dele: vamos por tal lugar. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Por isso que às vezes a gente quer fazer um caminho e a gente não vai por aquele caminho. Porque é o Senhor nos livrando. Aleluia, glória a Deus. Muitas das vezes queremos fazer como queremos. Aí o Senhor fala: não, não vai por esse caminho, vai por esse. Aleluia. É livramento. Aleluia, glória a Deus. Só que o que me chamou a atenção também é que Eliseu tinha uma pessoa que andava com ele. E o que me chama muito a atenção é que Eliseu andou com Elias. E Eliseu, quando ele anda com Elias, ele conhecia o profeta que ele andava. Tanto que a gente vai ver na história de Eliseu e Elias, que Eliseu ele pede porção dobrada do que tinha na vida de Elias. A gente tem que conhecer com quem a gente está andando, com quem a gente convive. Aleluia, glória a Deus. Temos que conhecer com quem andamos. Creio eu que aquele homem andava com Eliseu, aquele moço, ele tinha acabado, porque no mesmo capítulo fala sobre o machado que flutuou. Aleluia, glória a Deus. Ele andava com Eliseu. Ele sabia que Eliseu era aquele crente que orava, jejuava, buscava. Aleluia, glória a Deus. Que Eliseu não ia se desesperar no meio da guerra, porque Eliseu sabia quem era o Deus de Israel. Aleluia, glória a Deus. E aquele moço, ele sabia que Eliseu era um crente diferente. Eliseu era diferenciado. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Eliseu orava. Eliseu sabia quem era o Deus de Israel. Eliseu não tinha medo daquele exército. E o que a Bíblia vai nos relatar? Que quando amanheceu, aquele moço sai. Eu imagino, quando ele sai, ele vê todo o exército pegando naquele lugar todo, aleluia, glória a Deus, fechou aquela cidade, porque o exército ele fechou tanto aquela cidade, que aquele moço sai, a expressão dele, ele volta e fala: ai meu Senhor, estamos cercados. Aí Eliseu, creio eu, que sai e fala assim: mas para que está desesperado? Você não sabe quem está andando com nós? Você não conhece o Deus que mandava maná todos os dias, que tirou o povo do Egito? É o mesmo Deus que está conosco, aleluia, glória a Deus. É o mesmo Deus que estava com o povo de Israel no começo, aleluia. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, aleluia, glória a Deus. É o Deus que faz milagres. Eu conheço esse Deus, então não tenho por que eu temer, aleluia, glória a Deus. E Eliseu, ele não teme. E ele ora. Ele ora e fala: Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja. Sabe o que estamos precisando? Pedir para o Senhor abrir nossos olhos espirituais. Glória a Deus. Porque na hora da luta, a gente saber quem está conosco. A batalha pode ser até grande, aleluia, glória a Deus, mas o nosso Deus é maior. É verdade, Deus. Aleluia. O diagnóstico do médico pode ser para
sua casa pode ser um diagnóstico de perda. Pode ser um diagnóstico de falando assim, nessa casa não tem mais vida, nesse casamento não tem mais solução, aleluia, glória a Deus. Nessa vida aqui não adianta, não tem mais solução. Porque o inimigo ele pode até tentar. Ele pode até tentar contra a sua vida, contra a vida da sua família, mas maior é o que está conosco. Aleluia. E me chama a atenção, porque toda vez na Bíblia nunca vamos ver uma pessoa que orou e não teve resposta. Ana orou, teve resposta. Ana ora, nasce Samuel. Aleluia, Deus. Moisés, quando está no meio daquele mar, ele ora aquele mar, creio eu que ele orou. Não foi só bater o cajado como muitos falam, não. Porque não adianta vir aqui só pular no poder, não. Só falar em línguas, não. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que ter intimidade. Porque sem intimidade não consegue nada. Aleluia, glória a Deus. Então eu creio que Moisés orou. Quem ora alcança milagre. Glória a Deus. Sabe por que Deus usa todo o percurso para escutar a oração de um filho? Aleluia. A Bíblia vai nos relatar que Deus não aguenta ver um coração aquebrantado. Às vezes não adianta nada a gente orar 10 horas. Não que não devemos, quanto mais oração melhor. Mas Deus quer qualidade, Deus quer sinceridade, Deus quer busca de verdade. E Eliseu é aquele homem ousado. E me lembro também daquela mulher sunamita, quando ela hospeda o homem de Deus na casa dela, que ela faz um quarto para Eliseu. Ela conhecia o homem de Deus, ela reconhece Eliseu como profeta. Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher, ela reconhecia Eliseu como homem de Deus. E Eliseu ficou ali na casa dela. E ali, Eliseu vê toda a rotina daquela mulher, o que faltava e o que não faltava, como era a vida daquela mulher. Mas um dia ele vira para o seu servo e fala assim: chama aquela mulher e pergunta para ela: o que eu posso fazer para te recompensar? Aí ela fala: não, meu senhor, não precisa fazer mais nada. Eu já estou no meio do meu povo, já me acostumei. Mas Eliseu profetiza na vida dela. Sabe que estamos precisando de profetas no meio dessa geração. Mas profetas como Eliseu, não profetas mentirosos, não profetas por status. Aleluia, glória a Deus. Estamos precisando de profetas de verdade. Aleluia, glória a Deus. Porque Eliseu ele não se corrompia, não. Creio eu que poderia vir a melhor oferta para Eliseu, mas ele não se corrompia. Estamos precisando de crentes novamente, como Eliseu, como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Estamos precisando de gente como Elias, que falava: segundo a minha palavra não vai chover. E não chovia. Estamos precisando de homens e mulheres igual Eliseu. Senhor, abre os olhos do moço. Senhor, a guerra pode estar maior, só que maior é o Senhor. Abre nossos olhos, Senhor. Porque Eliseu viu com os olhos espirituais. Às vezes a gente vê tanta coisa, mas estamos vendo as dificuldades, mas estamos vendo com olhos carnais, ficamos desesperados. Como que eu vou pagar essa dívida? Como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer aquilo? Mas e cadê a fé? Porque falamos tanto em fé e não exercemos muitas das vezes. Eliseu não. Ele falava e exercia. Paulo também falava muito de fé e exercia. Precisamos exercer a fé. Estamos esquecendo de exercer a fé. Aleluia, glória a Deus. E aquele rei, ele não sabia o que estava acontecendo. Porque toda vez que ele tramava, Deus ia avisar a Eliseu: ó, muda o caminho.
E Eliseu mudava. Aí chega uma hora que aquele rei ele fica tão furioso que ele fala assim: tem alguém aqui no meio que está levando informação para lá. Só que aí tem um no meio que vira e fala assim: não, lá tem profeta, lá tem homem de Deus. Posso te falar uma coisa? No meio da sua família vão ter que reconhecer que você é homem de Deus e mulher de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Tem que ser reconhecido. Aleluia. Porque do outro lado reconheceram que Eliseu era profeta. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu, ele não tinha medo. Porque creio eu que quando ele buscou o Senhor falou assim: se prepare, Eliseu, porque vai vir um exército para te pegar. E sabe o que eu acho interessante? Um exército inteiro para pegar um homem. E Eliseu dormiu tranquilamente, porque a Bíblia vai nos relatar que foi de manhã que o moço saiu. Como uma pessoa dorme sabendo que tem um exército lá fora? É confiança em Deus, é fé. Aí Eliseu ora ao Senhor e os olhos daquele moço. Está entendendo que é no poder, é na oração que as coisas mudam? Verdade, Deus. É na oração que as coisas mudam. Glória a Deus. Porque aquele moço, ele estava enxergando com os olhos carnais. Aí Eliseu, porque quando você tem intimidade com o Senhor, você pede pelo seu filho, Deus abençoa, aleluia, glória a Deus. Você pede pelo seu marido, Deus abençoa, glória a Deus, aleluia. Quando você tem intimidade, Deus abre o céu por causa de você, aleluia, glória a Deus. E o Senhor abriu os olhos daquele moço. Então naquele momento o Senhor abriu os olhos espirituais daquele moço. Aquele moço já não era aquele moço que saiu um tempo atrás com medo daquele exército. Creio eu que quando ele viu, ele falou assim: Eliseu, é muito maior o que está lá, o que está conosco. Tem um outro exército maior ainda. Ele já viu o mundo espiritual. Ele já viu o mundo espiritual, o exército de Deus, aleluia. Aleluia. O inimigo, ele pode até tentar, ele pode até tramar, mas ele não consegue, aleluia, glória a Deus. Ele não consegue atingir a sua vida, ele não consegue atingir seu filho, ele não consegue atingir o seu marido, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus, oh, glória. Aleluia. E Eliseu, e o Senhor abriu os olhos daquele moço. E vai falar a palavra do Senhor que quando os amareus desceram na direção de Eliseu, ele orou. Olha a intimidade, irmãos. Fere esses homens de cegueira. Então ele oferiu com cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Como você está pedindo? Como você está pedindo? Como você está orando? Porque Eliseu orou, pediu para o Senhor cegar aqueles homens, e foi um exército. E o Senhor cegou. Aleluia, glória a Deus. Temos que ter intimidade com o Senhor. Temos que ser igual a Eliseu, ousados. Porque o Senhor gosta de crente ousado. Porque Deus gosta de gente ousada. Não vamos desafiar o Senhor, mas ser ousado na presença do Senhor. Ser profeta ainda na casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não ter medo. Estamos com muito medo ultimamente. Não temos mais. O nosso meio hoje em dia está difícil. Vou ser bem sincera. Está muito difícil discernir quem é profeta de verdade e quem não é. Sabe por quê? Tem muita gente correndo atrás de profecia. Tem muita gente correndo atrás de profecia. Eu vou onde tem profecia. Porque lá fulano profetiza assim. Lá ciclano profetiza assado. Temos que correr atrás da palavra. É só ela que vai nos ajudar. É só ela que vai nos levar para o céu. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor.
A gente não deve mudar a palavra do Senhor. Aí, por quê? Eliseu ora e todo o percurso muda. Quando o rei viu, vamos ler o versículo 21. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiro que captura com a espada e o arco. Ordena que eles lhe sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Como mudou as coisas? Aquilo que era uma perseguição, aquilo que era para matar Eliseu já mudou. Até banquete o rei fez. Sabe por quê? Porque basta uma palavra do Senhor, tudo muda. Basta uma palavra do Senhor, tudo muda. Basta uma palavra. Basta uma oração. Basta a gente se rasgar na presença do Senhor para mudar tudo na nossa vida. Glória a Deus. As dificuldades vêm, as lutas vêm, as guerras vêm. Mas temos que ver pelos olhos espirituais, pelos olhos da fé. Aí é o que eu costumo dizer, eu adoro, é uma passagem bem pequena. Enoque, ele não é muito mencionado na Bíblia. Mas o povo que fala de Enoque, fala que ele andou com Deus. Quem escolhe andar com Deus é diferenciado. Quem escolhe andar com Deus é diferenciado, é diferente. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver homens e mulheres que escolheram andar com Deus. Aleluia, e foi diferente. Daniel escolheu permanecer fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego também escolheram ser fiel. Paulo, mesmo numa prisão, escolheu ser fiel. Aleluia, glória a Deus. Pedro escolheu ser fiel. Temos que escolher ser fiel. Temos que voltar a ser fiel. Muitas das vezes não somos mais fiel. E Eliseu nos ensina isso. Eliseu nos ensina que devemos profetizar sim, com ousadia embaixo da presença do Senhor. Eliseu, quando ele ora, tudo mudou. Aquele moço que andava com Eliseu, por isso eu falo, com quem estamos andando? Com quem estamos andando? Porque com quem a gente anda também, fala muito quem somos a gente. Porque se uma pessoa está andando comigo e ela não me reconhece como uma serva do Senhor, ela não me conhece. Se eu estou andando com um pastor e eu não falo, não sei quem é ele, então eu estou andando com a pessoa errada. Com quem estamos andando? Como também estamos andando? Porque o Senhor Jesus, ele orava. Ele buscava. E os seus discípulos viam. Então a oração também fala muito quem somos a gente. Com quem a gente anda também fala muito. Só que assim, irmãos, hoje o Senhor me trouxe aqui para falar. O que está com a gente é muito maior do que está lá fora. É muito maior. A luta ela pode estar constante, mas o Senhor é muito maior. O exército do Senhor é muito maior. Sabe por quê? Porque por enquanto que estamos aqui, tem um exército guerreando por mim e por você. Glória a Deus. Tem um exército guerreando na nossa casa. Tem um exército de anjos guerreando ao nosso favor. Tem um exército. Glória a Deus. Então vamos orar para que Deus venha abrir os nossos olhos. Abrir os olhos das pessoas também que estão do nosso lado. Para que ela possa ver Deus na nossa vida. Para que ela possa entender. Porque muitas das vezes a gente está passando por uma prova, por uma luta, e a pessoa não entende. Ela fala, mas como pode? É crente, vive na igreja, vive orando, vive buscando, e continua na prova, continua do mesmo jeito. Aleluia, glória a Deus.
Ele não se desespera. É tudo dando errado e ele continua na posição. É tudo o vento soprando ao contrário e ele continua na posição. Aí tem gente que chega e fala: como pode ainda ir para a igreja? Verdade. Como ainda pode adorar? Como ainda consegue buscar? Como ainda consegue orar? Aleluia, glória a Deus. Mas ele não entende. O crente que ora, ele é ousado. Ele consegue ver pelos olhos da fé. Aleluia, glória a Deus. E Eliseu era assim. Eliseu era crente que orava. Glória a Deus. Era crente que buscava. Então, irmãos, vamos ser crentes igual a Eliseu. Vamos fazer igual a Isaías. Eis-me aqui, Senhor. Você quer me usar, Senhor? Me usa. Você quer fazer, Senhor? Faça, Senhor, conforme a tua vontade. Aí, eu costumo dizer, estamos querendo ver milagres. Mas não profetizamos mais. É, Deus. Verdade. Mas queremos ver milagre. Antigamente, era oração. Mudo saía falando. Cego saía enxergando. Paralítico saía andando. Era cadeiras de roda. Era moletas deixadas no altar. Porque o povo era ousado. O povo profetizava com ousadia. Aquele povo profetizava com ousadia. Era tão simples os cultos, mas tinha milagre. Tinha profeta. E eu creio, eu posso ver pelos olhos espirituais, que vai ter profetas igual a Eliseu nessa geração. Eu não me conformo com uma geração como a nossa. Eu ainda creio na minha geração. Eu creio que Deus vai levantar Eliseu, que Deus vai levantar Caleb, que Deus vai levantar Josué, que Deus vai levantar Daniel. Aleluia, no meio dessa geração. Deus vai levantar Eliseu. Só que Deus também vai levantar Elias. Porque para todo Eliseu tem que ter um Elias. A gente tem que andar com gente de referência. Que a gente possa olhar e falar assim: Senhor, não é vergonha não é inveja. Porque muitas das vezes vão falar assim: tá invejando o dom do outro, tá? Não é inveja. Porque quando Eliseu fala: eu quero porção dobrada, ele está falando: Senhor, se o Senhor é na vida de Elias, eu quero que o Senhor seja na minha vida duplicado. Eu quero que o Senhor seja na minha vida mais, Senhor. Senhor, se eu vejo ele profetizando, Senhor, e as coisas acontecem, Senhor, eu quero ter ousadia na tua presença e quero profetizar também, Senhor. E quero que aconteça, Senhor. Então é necessário. Para todo Elias tem um Eliseu. Porque todo Caleb, para todo Josué tem um Caleb. Aleluia, glória a Deus. É a oração que muda o percurso. É a oração. Vamos ver pelos olhos espirituais. E o que me chama a atenção também, sabe o que é? Aquele centurião. Ele vai até Jesus. Ele também estava enxergando pelos olhos da fé. Ele chega até Jesus e fala assim: Senhor, o meu servo está na minha casa doente. Só que ele reconhecia que ele não era digno para receber o Senhor na casa dele. Só que ele reconhecia quem era o Senhor. Ele sabia. Ele vira e fala: Senhor, basta uma palavra e o meu servo fica são. Glória a Deus. Glória a Deus. É fé. É fé. Aquela mulher do fluxo de sangue, a mesma coisa. Ela padeceu 12 anos. Só que quando ela ouviu falar de Jesus, ela tocou nas vestes. Ela parou aquela multidão. Porque muitas das vezes a gente só fala que aquela mulher parou Jesus, mas não. Ela parou toda uma multidão. Todos aqueles que estavam acompanhando Jesus, ela parou
Então use a fé. Use a fé. Sabe, porque independente de qualquer luta, é a fé. É com os olhos espirituais que a gente vai vencer. Tá difícil? Continua orando. Tá difícil? Continua buscando. Tá difícil às vezes vir para a igreja? Tem dia que é uma luta de sair de casa? Venha mesmo assim. Porque é nesse momento que o mundo espiritual está trabalhando. Às vezes é uma guerra tão travada que a gente está em casa, aí é menino que pega e se suja, aí é o fogão que deixa o leite esparramar, o leite ferver, aí é aquela guerra que aí você vira e fala assim, não vou para a igreja mais não. Ah, não dá não. É o mundo espiritual lutando para você não vir para a igreja. É o inimigo pegando e falando assim, não vai não. Aí Deus vem e fala assim, vai, muda o percurso. Muda o caminho, aleluia, glória a Deus. Então que a gente venha abrir nossos olhos espirituais, amém? Aleluia, Aleluia. Aleluia. Aplaude a Jesus. Aplaude. Glória ao Espírito Santo de Deus. Sabemos e entendemos que a palavra do Senhor ela tem direcionamento. Como disse a missionária Bruna, é com os olhos espirituais. Nós limitamos. Se nós olharmos, nossa visão ela tem um limite. Nós enxergamos só até aquele limite. Quando chega naquele limite, nós olhamos e dizemos: é até ali que dá para ir. É até ali que nós conseguimos. Mas o Senhor às vezes está olhando e está dizendo: dá para ir muito mais além do que você está imaginando. Então eu tenho certeza e convicção que o Senhor tem falado e vai continuar falando ao coração de cada filho seu. Meus irmãos, eu mandei mensagem para a Bruna hoje para ela ministrar nesse tempo. Pois a gente vai dar início à campanha. Finalizei o banner hoje. Nós vamos estar dando início à campanha. E como vocês sabem, eu sempre gosto de ministrar. Quando eu não ministro, coloco algum dos pastores que estão à frente da igreja para estar ministrando no tema a qual nós vamos estar adentrando. Então, terça-feira agora, nós damos início a campanha onde o homem vê o fim, Deus mostra o seu exército. Porque às vezes nós olhamos e dizemos: acabou. Quem olhou ali, Geazi olhou e disse: acabou, é o fim. O exército está diante da porta. Nós vamos morrer. Vieram com o objetivo de prender e de matar. Então eles olham e dizem: a gente acabou. Chegou o nosso fim. Só que o profeta chega e a oração do profeta é tão simples que o profeta olha e diz: Senhor, abre os olhos do moço. E quando Deus abre o olho do moço, ele vê um exército rodeando. Isso que me chamou a atenção nesse contexto. Que ele olha e vê um exército rodeando ali eles. Ele olha e diz, aí quando Eliseu olha e diz para ele: o que está conosco é muito maior do que o que está com ele. Então eu quero que nessa noite, vocês sabem que eu estou pegando esse costume, eu tenho que parar com isso. Mas olhe para esse crente bonito aí do seu lado e diz para ele: o que Deus tem para você é muito maior. A guerra que Satanás preparou contra você, Deus já posicionou um exército para guerrear nessa batalha. Deus já guerreou lá. O exército já está preparado para pelejar. Como disse, como a palavra do Senhor nos mostra e nos ensina: essa peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, pelejarei por vós. É Deus olhando e dizendo: a guerra que você está passando, a guerra que você está vivendo, eu, o Senhor, já dei ordem ao meu exército para sair e pelejar por você. Então temos teus aí junto conosco, homens, mulheres de Deus, vai estar conosco, fazendo já o início da abertura dessa campanha.
pastor Marcos. Pastor Marcos, ele esteve aqui no aniversário da igreja no domingo. Ele esteve aqui, o varão ficou sentado aqui desse lado. Ele esteve aqui, ele, a família dele, a esposa dele, esteve aqui. Ele veio correndo do serviço e veio aqui, adorou a Deus conosco, foi bênção. Ele vai estar aí agora, terça-feira, fazendo a abertura dessa campanha. Os obreiros desta casa só tem uma função: vir para a igreja e trazer mais alguém. É só isso, você vai vir e trazer mais alguém. É como eu costumo dizer, como eu disse num dos meus vídeos, quando nós estávamos retirando as cadeiras daqui, e eu disse, traz o cachorro. A Renata até brincou falando que ia trazer o Simba. Falei, traz os cachorros, traz os gatos, traz a vizinha fofoqueira, traz alguém. Não chega aqui sozinho, não. Vem e vem com mais. Mas, pastor, e se tiver frio? Vem no frio. Traga a coberta. Vem com a coberta. Pode vir, vem com a coberta. Vem com a coberta. Fica com a cobertinha aí, se brulha aí. Qualquer coisa nós baixamos na porta ali, deixa só uma aberta e nós vamos dar glória nisso daí. Aleluia. Eu tô vendo. A gente, o pastor José já conversou com o João, já só falta algumas coisas. Só que eu tô com muito medo de colocar a porta ali e a gente ficar muito abafado e também o som ficar muito preso aqui dentro e acabar ficando muito alto. Então nós estamos analisando aí para estar colocando essa porta de vidro. Nós estamos orando também aí ao Senhor. Vamos ver certinho, mas logo, se assim o Senhor permitir e der tudo certo, nós vamos estar no lugar maior. Aí vai ser bênção. Aleluia! Então vai estar conosco, só para mim poder passar aqui, vai estar conosco o pastor Marcos fazendo a abertura, o segundo dia o pastor Elisvaldo, aí depois do segundo dia já não lembro mais, mas vai estar com a gente pastor Diego, pastor Henrique, vai estar conosco também a missionária Heloísa, pastora Kel, vai estar conosco, pastora, eu coloquei o nome dela ali, eu tenho certeza que depois ela vai puxar a orelha, pastora Ednória. Pastora Ednória é a pastora Branca. A gente conhecemos ela como pastora Branca. O nome dela é esse daí. Tá? Eu coloquei o nome dela porque eu estava colocando nome e sobrenome. A gente gosta muito disso, de colocar os nomes e o sobrenome dos preleitores que vem na casa. E aí eu ia colocar Branca Celestina. Aí eu falei, não, ia ficar muito estranho. Falei, não, ela vai me matar, mas eu vou colocar o nome dela aqui. Aí tá o nome dela lá. Eu ainda não mandei o banner para eles. Só mandei pro Vinícius até agora, para ele poder colocar aí na televisão para vocês estarem vendo. E aí agora a gente vai fazer assim, tá, mano? Quando for fazer campanha, aí no decorrer da campanha, pode deixar o banner durante a administração, tá bom? Amém? Amém. Se coloque de pé, deixa eu orar, vamos para o nosso lar. O nosso pastor Josivan teve que fazer uma viagemzinha, coisa rápida, mas está na estrada, já está retornando para casa. Terça-feira, em nome de Jesus, ele vai estar aqui, que eu vou colocar ele bem na direção do culto. Terça-feira, o pastor Josivan está na direção do culto. Mas explica o que ele está vendo. Meus irmãos, houve um imprevisto aí com o pastor Josivan, e aí teve um acidente. E ele está tendo que estar resolvendo essa situação, desse acidente aí. Mas estamos orando, sabemos que quando o inimigo se levanta não é fácil. Ele vem para tentar atingir de todas as formas, de todos os jeitos. E ele vai tentando atacar por onde ele pode. Para tentar parar, desanimar, trazer desânimo. Mas nós sabemos que maior, como já estamos entrando na campanha, maior é o que está conosco. Glória que está conosco. Glória. Aleluia. Mais. Amém? Então, pastor José, é isso. A nossa irmã Aline não se faz presente hoje, pois ela está trabalhando, ela está com bastante encomenda lá. Para quem não sabe, a Aline ela faz bolo para fora. Se quem quiser comprar bolo, liga para a Aline que ela faz um bolo para você, tá bom? E se ela fizer um bolo para você, você me avisa, que aí eu vou lá na sua casa comer, tá bom? Aí então, a Aline trabalha com bolo, e aí ela estava com bastante encomenda, ela me avisou falando que não ia poder estar. Também quem ia estar ministrando hoje era o nosso irmão Anderson, só que devido ao trabalho dele, o Anderson ele trabalha montando palco, não é isso, filho? Eventos, montando eventos. E você sabe, né? Agora nesse negócio de Copa do Mundo,
tem que montar, desmonta, monta de outro canto, monta de outro. É só Jesus na casa. O povo para essa cola, para tudo, que nem diz o bispo, né? Foi o bispo que falou? Foi. E o pastor fechou a igreja para. William Caetano, o pastor fechou a igreja para poder assistir a Copa. Misericórdia. Tem que pegar esse pastor de cinta, né? Para ver se ele aprende. Mas, então, devido a isso, ele também não faz presente. Mais alguém? Só. A Adriele mandou mensagem para o pastor. Como a Adriele está resolvendo as coisas de casamento dela, parece que o Emerson está trabalhando um pouquinho mais. E as crianças da Adriele, devido ao autismo, às vezes está muito atacado. E devido às caixas, o som, a gritaria. Vocês sabem como que é o pastor de vocês. Principalmente quando eu estou pregando, eu grito muito. Devido a isso, eu fugi o nome dos meninos. O Brian e o Luca, eles não suportam ficar onde está tendo muito barulho. E aí eles acabam ficando muito agitados. E aí, que nem eles estiveram aqui no aniversário da igreja no domingo. Para tirar uma foto ali foi uma luta. Nós foi tirar uma foto, o menino já subiu aqui em cima do altar, correu para um lado, correu para o outro. E aí as taças estavam aqui, o Josivan já tinha quebrado uma. Eu falei, vai quebrar a roupa, tira. Aí eu falei, Jesus amado, tocou bateria, ele faz de tudo. Então, devido a isso, por isso que às vezes tem esse. Às vezes a gente vê um e não vê o outro. Às vezes está o Emerson e não está a Adriele. Às vezes está a Adriele e não está o Emerson. Porque eles revezam para poder estar vindo e para poder ficar com os meninos em casa. Tá? Então, devido a isso, ela passou para o pastor José, que ela não estava vindo no culto esses dias, pelo fato do Emerson estar esticando o serviço para poder ver se eles casam. Porque está saindo de um e entrando no outro. Tá que nem o Josivan, né? O Josivan também estava fazendo isso daí. Sai entrando em um e saindo de outro. Meus irmãos, casar não é barato, não. Eu falo por experiência própria. Ainda mais quando teve pequeno, falou todo. Eu estou falando por experiência própria. Casar não é barato, não. Sangue de Jesus. O cara que inventou esse negócio de casamento, ele não estava vigiando, não. Era tão simples, varão. Você lembra? A Bíblia, o povo ia casar, só fazia festa lá rapidão. Pronto, acabou, não. Agora é uma luta, meu Deus do céu. É tanto para não sei quem, tanto para mais não sei quem. E é tanta gente que você está pagando, você fica olhando e dizendo, mas tem que pagar ainda, tem que pagar. Eu estou orando para Deus enviar os recursos. Tá bom? Se Deus tocar no seu coração, não vai falar que é diabo, não. Deixa Deus usar. Você vigia, viu? Oxe, conversa. Deus pegar e falar assim para você, dá 7 quilos de carne lá para ele. Eita, aleluia. Olha, estou sentindo Deus aqui. Você pega e fala, é Deus. Vem com esse negócio. É diabo, que é então vigia. É Deus. Oxe, deixa Deus te usar, tá bom? Tamo aí. Nós estamos aí, logo, mas manda passo para a igreja. Eu já mandei a data, certo? Passo o horário certinho. Não, vai, calma. Eu tô montando como que chama, um convite especial, tá? Estou montando um convite especial, colocando bem grandão lá na parte de baixo. Não esqueça meu presente. Estou errado, Marão? Estou errado, Ismael? Não estou. Oxi, estou errado? Não, acho que não. Tem que levar meu presente lá, vocês vigiam. Eu já contratei 2 seguranças para ficar na porta, maior do que eu, bruto, forte, vão ficar lá na porta. Falei, se chegar sem sacola, não é. Mas eu chegou sem sacola, não passa nem na mão. Falei pra ele, ó, o nome tem que estar na lista e tem que estar com a sacola na mão. Se o nome não tiver na lista e a sacola não tiver na mão, não é. Tem outra opção, tem que estar com a sacola na mão. Você olha. Já vou avisar eles que vai entrar com a sacola vazia para não passar também. Conversa. Eu já avisei eles que ninguém sai com nada. Sai só com a barriga cheia. Já avisei eles, tá avisado já. Amém? Brincadeiras à parte, sabemos a seriedade do culto, como aprendi com o pastor Breno. Então, vamos orar. Quero convidar aqui o nosso irmão Cícero. Nós vamos estar orando por ele. Agora já confessou com sua própria boca que a partir de hoje faz parte desse ministério. Nós somos gratos
porque nós oramos pedindo, né, a Deus para enviar homens, mulheres, para estar nos ajudando nessa obra, e Deus tem cumprido isso. E está chegando mais gente aí para poder fazer a obra de Jesus. Amém? Então você estende as mãos para cá, o pastor vai estar ungindo ele e vai estar orando pela vida dele, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus querido, Deus amado, aqui está o teu soldado, o teu guerreiro, o teu servo, que vai entrar nesta batalha, Jesus querido, dos vencedores em Cristo, junto com cada um de nós, Jesus querido, para a vida eterna, a salvação. Ele é teu servo, ele sabe o que passa como testemunho, que ele contou que passou uma prova e sabe que o Senhor está com ele, Jesus querido, e deu a vitória. Como o tema desta campanha, o maior é o que está com ele, o que está conosco, do que aquilo que está no mundo, e ele entra conosco agora para receber a bênção e a vitória em nome de Jesus e batalhar por reino da glória em nome de Jesus. Amém? Glória, uma salva de palmas de Deus, Jesus. Um abraço, seja bem-vindo em nome de Jesus. É um prazer ter um guerreiro, Pai, junto conosco. Uma salva de palmas de Deus, pela vida do nosso irmão Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nosso irmão Valmir também está trabalhando. A Lu não está muito bem. A Stephanie, devido à gestação dela, gestação de risco. Aí ela sente bastante dor, essas coisas também não está muito bem. Vamos estar orando aí pela vida da Lu e pela vida da Stephanie. Bem? E a nossa irmã Célia também não está muito bem, está se recuperando. O nosso irmão Luciano está trabalhando agora à noite, por isso que nós estamos sentindo a falta dele nos cultos, porque ele está trabalhando à noite. Falei para Jesus, agora que o varão estava aceitando a oportunidade, estava lendo o versículo, eu fui trabalhar à noite. Eu falei, ô Jesus, aí ele não está mexendo não. Tira os cartões, vou mandar uma mensagem para ele, esconder os cartões de crédito, não está nem nada. Sangue de Jesus. Amém? Mais alguém? Só, né? Ao nosso irmão Cícero, Deus abençoe, tá bom? Já fazia parte da família, só faltava a finalização, tá bom? Saiba que está debaixo das nossas orações, seja bem-vindo a essa família, que Deus continue te abençoando. Se precisar de qualquer coisa, tem 3 pastores aqui dentro dessa casa, só procurar e falar com um dos 3, tá bom? Deus abençoe você poderosamente. Amém? Vamos orar? Vamos para o nosso lar. Estende as mãos para a sua casa. Estende as mãos para o seu lar. Lembrando, minha digníssima. Oxe, já está esquecendo da hora. Oxe, minha digníssima não veio devido ao trabalho, meus irmãos. Ela trabalhou, fechou a loja um pouco mais tarde. Aí falou que provavelmente não ia conseguir estar no culto. Como nós estamos sem carro, tem que vir de ônibus. Quando nós estamos com o carro, eu vou lá buscar ela. Mas quando nós estamos sem carro, ela tem que vir de ônibus. Aí tem que sair do serviço, passar em casa, depois de casa ela pegar um ônibus para vir para cá. Então quando ela sai da casa dela para chegar aqui, diz que ela mora lá na Santa Catarina e trabalha lá também, entendeu? E para ela vir, ela tem que ir até o Jabaquara, do Jabaquara pegar um ônibus para vir para cá. Então pensa, tem 2 ônibus, 2 trabalhos, sangue de Jesus, aí Deus vai dar a vitória. Amém? Então estende as mãos para o seu lar, vamos estar orando pela sua casa. Em nome de Jesus, Deus, Pai, bendito de amor e graça, Senhor Jesus Cristo. Abençoa o lar dos seus filhos, ó Deus amado, ó Deus querido. Eu me peço, meu Pai, bendito de amor e graça, que o Senhor, ó Deus bendito, venha estar, meu Deus e meu Pai, abençoando a família, abençoando o lar do teu povo, meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, os teus filhos, ó Deus, estão de mãos estendidas em direção ao lar, guarda, Senhor, na casa deles, dá ordem, ó Deus, aos teus anjos, coloca o anjo com a espada desembanhada sobre o lar dos teus filhos, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor passeia dentro da casa deles, que o Senhor faça a morada, e que o Senhor derrama a sua paz, ó Deus, derrama a sua graça, abençoando a cada filho seu, Deus. Também quero lhe pedir, meu Deus e meu Pai amado, ó Pai querido, nessa noite, ser grato pela vida da missionária Bruna, que trouxe uma palavra ao nosso coração, ser grato, ó Deus amado, ó Deus querido, por tudo que o Senhor tem feito e terá de fazer sobre esta casa. Obrigado, ó Deus, pelo
cometido aqui, estar aqui nessa noite, Deus, adorando e agradecendo e bendizendo o teu nome. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor guarda, livra, protege, leva os teus filhos em paz para o conforto do teu lar. Espírito Santo de Deus, eu quero lhe pedir nessa noite, Deus, que o Senhor guarda eles, deixe eles no conforto de casa. E como eu sempre te peço, não despeça o seu povo de mãos vazias, mas que eles saiam daqui tocado pelo teu santo e bendito Espírito, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus irmãos, eu mando no grupo a escala, tá bom? A de terça-feira já está montada, o pastor Josivan. A de sexta-feira eu vou montar, mando já lá no grupo. Lembrando, na segunda-feira não tem nada, eu acredito. Não, na segunda-feira não tem nada. Na terça-feira, início de campanha. Então, os obreiros da casa tem por ordem de estar aqui, tá bom? Tem por ordem, convocação, tá bom? Venham para estar início de campanha. Nós vamos que essa campanha vai começar agora dia 30, ela vai finalizar dia 11 do 8. Lembrando que nós gostamos de fazer o culto de agradecimento. Então, depois do dia 11 ainda vai vir mais um pré-eleitor para poder, vai vir nosso irmão Tiago Vajão. Estou tentando fechar com ele para ele estar aqui, para ele poder estar finalizando, agradecendo pela campanha. Eu coloquei ele aí no banner porque é um lugar de agradecimento. Como é a campanha, aqui eu só coloco os 7. O agradecimento eu deixo separado, tá bom? Aí, na quarta-feira, não tem nada. Na quinta-feira, ensaio com as irmãs, é isso? Ensaio com as irmãs, lembrando as irmãs que estão em cima aí já bem dizer, do dia 18. Do dia 18. Você não faz parte das irmãs porque você está balançando o dedo para mim? Poxa, que dia. Eu dando a luz, ela me come. Vamos cá. Então, lembrando que dia 18 do 7 vai ter um culto com as irmãs. É culto com as irmãs vêm preparadas, vem cheia de Deus. Bruno, saiu do serviço, vem para a igreja, tá bom? Já leva um vestido. Não vou vir aqui de perdão. Faz eu tacar o sapato aqui aí, não. Ó, a missionária Rosângela vai avisar a roupa que elas vão estar. Eu quero você uniformizado, igual as irmãs, porque a senhora, presta atenção, porque a senhora vai se assentar ao altar junto com a missionária Rosângela. Você é missionária dentro desta casa. Que dia vai ser 18? Dia 18 no sábado, tá bom? Tá bom? Se conseguir lá entrar mais cedo para sair mais cedo, tá? Eu sei, é mais difícil, mas assim que você chegar, a senhora já pega automaticamente, já vem ficar junto com as irmãs que estiverem aqui no altar, tá bom? Os varões, já avisa seu varão, os varões vão sair do altar. É culto de mulheres, só vai ter mulher aqui em cima do altar, tá bom? Os varões vão ficar lá na porta, recebendo o povo, dando a paz do Senhor para o povo e auxiliando as irmãs no que elas precisarem, tá bom? Amém? Mulher, não esqueça, dia 18. Mulher vai mexer no som. Não, você vai ficar no som, você Não, mexer. tem que ficar na porta. Não, Não, tem que ficar na porta. é voltar, é só voltar. Ali você permanece, você vigia. Amém? Amém? Se coloque de pé, Bruna, para nós, o pastor da peça apostólica. Já ia orar de pé. Glória a Deus, eu quero avisar a igreja amada que essa campanha, Sábado tem frango na rocha. só não tem frango da rocha. Nós estamos tendo uma dificuldade para arrumar carro. Não café, porque nós não temos a quantidade de pessoas para alugar uma van. Então, se nós não conseguir carro, nós vamos ter. O mês passado nós fomos de trem, entendeu? Foi mais melhor, chega mais rápido, entendeu? Mas que é cansativo, mas não é nada, é gostoso. Em nome de Jesus, se nós conseguir que dá para alugar uma van e conseguir carro também, nós vamos ter carro. Eu quero dizer aqui, igreja amada, que essa campanha é uma campanha de terça-feira e é profética. Talvez, como disse o tema, o maior é o que está conosco do que aquilo. Talvez ele tenha um filho, ou marido, ou esposa, que está no vício, ou qualquer coisa errada. Nem orar para ele, glória a Deus, aleluia, porque o tema é esse, é o maior que está conosco do que aquilo que está no mundo, aquilo que está com ele, a dor com ele. Nós vamos orar, nós vamos profetizar. Dentro da campanha, vai ter liberdade do vício, da bebida, da Glória a Deus. Mas em nome de Jesus, igreja, nós vamos profetizar, vai trair da cadeia, o que precisar, Deus vai fazer a obra e eu creio, em nome do Senhor Jesus, porque a palavra ela disse que o maior é o que está conosco, do
do que aquilo que está no mundo. No mundo está Satanás que foi jogado lá do céu porque queria ser mais do que Deus. Mas nós estamos com Deus. Então ele é maior e ele está conosco e ele vai dar autoridade para nós profetizar e ele vai fazer sinais de maravilha durante 7 dias, um dia de agradecimento. Eu convido todos, vem orar para a tua família, vem orar para aquele que está necessitado, porque eu vou orar para todos e vou orar para o meu também, em nome de Jesus, amém? Todos conosco em nome do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos hoje e sempre. Todos dizem amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor leva cada um de nós em paz, ficando em paz, e em nome de Jesus voltamos em paz. Uma salva de palmas.